Bom dia, Arthur. Bom dia, Ana Beatriz, Murilo, Vitor. Bom dia a todos. Eduardo. O pessoal ainda chegando. Bom, vocês devem ter reparado que quando vocês entram nas ferramentas do Google, né, no Meet, sem o domínio da universidade, ele pede a confirmação minha, né, para autorizar vocês. E eu recomendo a vocês que usem, né, em todas as atividades da UTF, o e-mail que vocês vão receber, aquele @alunos.utfpr.edu.br, porque ele já é configurado para a universidade e, às vezes, algum comunicado que eu envio para vocês, Arthur Vinícius Constitucional. É o e-mail constitucional, professor, que ele está Institucional, falando. você quer dizer? Isso. Então, porque às vezes eu mando algum comunicado para vocês sobre o curso e pode cair nos outros domínios, na caixa de spam, né? Aí vocês podem perder alguma informação mais urgente. Então, eu recomendo que vocês passem a usar. Bom dia a todos, prazer conhecê-los. Vamos acordar um pouco cedo nesta quinta-feira. Um prazer conhecê-lo. Realmente, João, realmente. Vamos. Então, eu serei o professor de vocês de Física Geral 1, a disciplina que vou introduzir vocês nos conceitos da física. São todos calouros aqui, e vocês já fizeram essa disciplina antes? Não, professor. Perfeito. Bom, vamos primeiro ao Moodle da disciplina. Vou apresentar aqui. Nossa, parece que eu perdi a minha conexão. Você já voltou, já, professor? Voltou. Ótimo. Eu não sei porque eu não estou conseguindo compartilhar a minha... Bom, vamos... Tá, estou apresentando a minha tela. Foi. Dá para ver. Sim. Perfeito. Vamos ao Moodle. Está aqui, eu estava mandando a mensagem para vocês. O Moodle será o nosso canal oficial de comunicação do curso. Se vocês estão aqui, significa que vocês conseguiram acessar o Moodle, né? Vocês receberam a mensagem que eu enviei. Todas as informações do curso estarão aqui neste lugar. Temos aqui as informações, o nome da disciplina. Peraí, professor, com licença. O senhor já está no site do Moodle? Sim. Não está aparecendo? Está aparecendo o próprio Meet. Do Meet. Nossa, eu não sei o que está acontecendo que... Tenta agora, eu acho que... Tenta transmitir a tela inteira. Acho que fica melhor. Perfeito. Vou então aqui parar. Agora eu vou transmitir a tela inteira. Ontem estava tudo de acordo. Agora, de manhã, deu um erro. Compartilhar. Vocês estão vendo agora o Moodle? Sim. Agora é o Moodle? Perfeito. Ótimo. Opa, acho que mais gente está pedindo confirmação. Então, esta aqui é a tela inicial do Moodle. Vocês têm a descrição da disciplina, o código, o curso, as datas das atividades síncronas. Essa aqui é a nossa primeira, as datas das avaliações. Eu já vou falar sobre o livro-texto. E tudo que for necessário do curso estará aqui. Avisos, aqui por enquanto está vazio, mas sempre que eu precisar de algum comunicado, esclarecer alguma coisa com vocês, eu vou postar aqui. Vocês recebem por e-mail
o aviso assim que eu posto. Cada semana terá específico um fórum de dúvidas. Por exemplo, aqui já tem da semana 1, em que eu coloco o conteúdo abordado naquela semana, aonde vocês vão buscar esses conteúdos nos livros-texto, as seções do livro-texto que vocês devem ler, e os links para as videoaulas referentes àquela semana. Se você assistiu, se você leu o livro-texto, teve alguma dúvida, deixe-me autorizar aqui. Se você assistiu a aula ou leu o livro-texto e tem alguma dúvida, escreva aqui para compartilhar com os demais. Vem aqui em responder, você escreve qual que é a sua dúvida e eu garanto que respondo o mais rápido possível, assim que eu conseguir. De segunda a sexta eu garanto responder logo. De fim de semana eu evito responder porque eu também, professores também se cansam. Mas, em geral, eu vou responder imediatamente. Vocês podem também enviar dúvidas no chat aqui reservado, ou então enviar por e-mail. Mas, como eu falei, eu recomendo que vocês usem o fórum, porque a sua dúvida é sempre a dúvida de mais alguém. Então, respondendo a você, eu já respondo para essa outra pessoa. Aqui nós temos o site referente à entrega das listas de exercícios. Eu ainda não coloquei, mas cada lista terá um tópico aqui para que você poste a sua lista, você digitaliza as suas folhas e coloca. Se você não conseguir colocar no Moodle, porque o arquivo ficou grande, ou o Moodle está instável, o que acontece com frequência, então, manda por e-mail o seu arquivo, mas coloca mesmo assim uma resposta aqui no tópico dizendo que você fez isso. Porque quando eu vou corrigir as listas de exercícios, eu venho aqui no meu fórum das listas. E, às vezes, no meio de tanta mensagem de e-mail, pode escapar a sua. Então, se você falar que você entregou por e-mail, eu já vou lá procurar o seu nome. E também teremos um tópico para entrega das avaliações. Aqui teremos, vou colocar, sempre que eu corrigir, as notas das listas de exercícios. Aqui já temos uma lista de exercícios. Essa daqui vai ser uma lista básica de revisão matemática, apenas matemática do ensino médio. E sempre que necessário, eu vou colocar as páginas de enunciado do livro. E aqui embaixo temos os links das atividades síncronas. E essa daqui logo estará disponível assim que o YouTube me enviar o arquivo. Então, eu falei aqui do Moodle. Com licença, professor. Sim, claro. Então, por exemplo, essa primeira atividade que o senhor mandou, a gente vai fazer ela, digitalizar o que a gente fez, as contas, as equações, tudo, perfeito. e enviar para o senhor. É assim que o senhor quer que a gente realize as listas. Isso, exatamente. Corridinho na mão, digitaliza e manda para o senhor. Isso, exatamente. Eu já vou falar aqui das listas, porque entra na avaliação. Vou agora falar do livro-texto da disciplina. Eu estou adotando esse aqui, que é o Sears e Zemansky. Isso aqui está no planejamento que eu enviei para vocês, lá por e-mail. Vocês não precisam se preocupar em anotar essas referências agora. E também essa apresentação ficará disponível depois. Então, esse aqui é o Sears e Zemansky. O curso é baseado nele. É um bom livro. Quando aluno, não o utilizei. Mas agora, como professor, me surpreendi positivamente com ele. Ele explica bem a teoria, faz vários exemplos. A apresentação dele é boa, a ordem de apresentação dos conteúdos. Essa daqui é a 14ª edição. Você não precisa ter a 14ª edição. Você pode ter a 13ª, a 12ª, 15ª, 16ª, não sei qual que a biblioteca da UTF tem disponível. O importante é que você tenha, porque edições parecidas, eu acho que a ordem, o jeito de apresentação do conteúdo não muda. E também, você segue com a edição que você tiver. Quando eu passo a lista de exercícios, eu coloco as páginas de enunciados dessa edição. Então, independentemente da edição que você use para seguir o conteúdo, você vai ter sempre acesso aos exercícios corretos que eu quero que você faça. Então, com isso, você não precisa se preocupar. Eu diria, essencial que você tenha o livro-texto com você.
Existem alunos que conseguem o PDF desse livro-texto, espero que seja legítimo, eu não posso estimular... Nossa, eu não parei a apresentação. Eu não posso estimular quebra de copyright, eu não posso enviar arquivos para vocês, mas se a UTF recomenda esse livro para a disciplina, é porque ela tem como disponibilizar para os alunos. Um outro livro que pode ser muito útil para vocês, como uma referência de apoio, é este aqui, é o Halliday, Resnick e Walker. Não é o Halliday, Resnick, Crane. Aquele ali eu já adotei, inclusive, como livro-texto para uma outra disciplina. Eu não gostei do Halliday, mas esse aqui é muito bom. Ele é mais resumido, mais condensado, mas o conteúdo é muito bem explicado, ele vai direto ao ponto, então, se você tem uma dúvida em algum conceito, pode consultar esse aqui, mais uma vez. Esta é a 10ª edição, mas você não precisa ter a 10ª edição. Você pode ter a 9ª edição, a 11ª, acho que a ordem do conteúdo não muda muito, mas uma referência de apoio, e eu coloquei tudo isso lá no planejamento. Vou agora falar sobre, bom, apresentando aqui o canal no YouTube, acho que vocês já tiveram a oportunidade de visitar o meu canal. Deixe-me ver a tela inteira. O nosso curso será... Vocês estão vendo a minha tela do canal? Sim. Sim, sim. Perfeito. Perfeito. O nosso curso será baseado em videoaulas. Todas as videoaulas necessárias estarão aqui no canal. Vocês precisarão, para essa primeira atividade, das playlists de geometria plana e álgebra elementar. Na próxima semana, como vocês podem ver no planejamento, eu vou fazer uma revisão de matemática superior ou uma introdução, porque vocês ainda não tiveram. Então, vocês vão utilizar aqui a playlist de introdução ao cálculo diferencial e integral. E depois, passaremos a usar, basicamente, as playlists de álgebra vetorial e da nossa disciplina EC31C Física Geral 1. Então, todo o conteúdo que vocês precisam está aqui. Eu apresento nos vídeos de maneira idêntica ao que eu apresento em sala de aula, só que, em vez de fazer os cálculos na lousa, eu faço no papel. E, então, vamos ao planejamento, que eu enviei para vocês por e-mail. Este é o nosso arquivo com os dados da disciplina, carga horária, de atividades síncronas e assíncronas. Eu vou colocar esse planejamento depois no Moodle, assim que eu preencher este campo aqui. E para preencher, eu preciso que vocês preencham o formulário que eu enviei pelo Google com os horários que vocês têm ocupados ou disponíveis na UTF, porque eu vou escolher um horário de pré-aluno que contemple o maior número possível de estudantes. Eu estou ministrando aula para 4 turmas neste semestre. Opa, alguém? Escutei aqui um... Então, sobre o formulário que você Claro. falou... Sim. Eu recebi ele no meu e-mail institucional. Perfeito. E eu respondi ele. Só que depois eu recebi um e-mail do senhor num outro e-mail meu, que era o primeiro e-mail que eu usava antes de fazer o institucional. Sim. Pedindo para eu preencher o formulário de novo. Teve algum problema na recepção? Nossa, eu não lembro. Porque eu enviei eu peguei para enviar esse formulário a lista de e-mails do sistema. Eu acho que só enviei uma vez. Porque eu recebi em outro e-mail, que tá como padrão ali no portal do aluno, eu coloquei para enviar as coisas para o meu e-mail institucional. Eu recebi um no meu e-mail que eu usava antes dele. Olha só, eu enviei aqui para a sua turma, eu enviei apenas uma vez. Então, acho que ele deve ter algum mecanismo no seu e-mail de redirecionamento. Ele deve ter enviado... Mas, em todo caso, você tem de se identificar, né? Quando eu coloquei para você registrar o seu e-mail, só pode o nome só pode fazer com o seu e-mail institucional. Isso. Então, se você respondeu 2 vezes, eu vou ver lá que você respondeu 2 vezes, já descarto uma das respostas.
Beleza, eu só respondi uma só queria saber o que era esse e-mail pedindo para responder de novo, que eu fiquei meio confuso. Ah, Mas tá. eu só Não, respondi uma vez só. e também, às vezes, o Google também provoca algum tipo de problema, Ah, sim. mas não se preocupem. O importante é que vocês respondam, como eu estava dizendo. Eu terei 4 turmas nesse semestre. É uma de eletromagnetismo e 3 de física 1. Eu terei 4 horários de P-aluno e eu vou abrir esses horários para todo mundo. Então, vocês terão 4 horários comigo. Claro que naquele dia eu vou dar prioridade de atendimento para a turma com quem eu agendei. Mas se nenhum aluno aparecer, eu atendo quem estiver lá. Então, serão 4 horários de atendimento. Eu vou verificar se essa disciplina também terá monitor, mas o importante é que vocês respondam o mais rápido possível esse formulário para que eu já coloque já fixe o P-aluno. Aqui você tem todo o conteúdo do curso, as datas das nossas atividades síncronas e das avaliações. Eu já vou falar agora das avaliações. O que consistirá o curso? Bom, semanalmente eu passarei uma lista de exercícios para vocês. Eu padronizei o número de exercícios em 15. Então, vocês terão 15 exercícios por semana. E vocês podem entregar essa lista de exercícios. Vocês não são obrigados. Vocês fazem, me entregam, pode constar, pode ter um aumento na média final, e nas avaliações, eu vou sortear para cada um de vocês um exercício dessa lista. Vocês terão de fazer um vídeo explicando detalhadamente a resolução desse exercício. Esse vídeo terá uma duração de cerca de 5 minutos, um pouco mais, um pouco menos, dependendo do que o exercício exige. E eu vejo se esse vídeo está bem. Eu não exijo efeitos especiais, eu não exijo tablet, nada. Vocês fazem o vídeo de forma clara, de forma organizada. Eu tenho de conseguir ver o que você está escrevendo, de ouvir o que você está falando. Isso que é importante. Não se preocupem em fazer em alta definição. O importante é que eu consiga ver. E essas serão as nossas provas. Eu corrijo tanto a lista quanto os vídeos. Eu faço um retorno para você em reservado do que está bom, do que precisa melhorar. E serão 5 vídeos, serão 4 avaliações. E dessas 4, eu vou pegar as suas 3 maiores notas. Então, a menor nota eu descarto, funciona como uma recuperação, uma substitutiva. E eu faço cada avaliação, que é a nossa prova, conta de 0 a 10, e eu faço a média aritmética dessas 3 maiores notas. Essa será a média de vídeos. Se a sua média de vídeos for menor do que 5, essa será a sua média final e você está reprovado. Se a sua média de vídeos for maior ou igual a 5, aí entra a lista. Da mesma forma, eu vou corrigir a sua lista de exercícios, valerá cada uma de 0 a 10. No final, eu pego a média aritmética de todas as notas das listas que você me entregou. E, se a sua média de vídeos for maior ou igual a 5, eu pego a média das listas, multiplico por 0,2 e somo com a média dos vídeos. Isso significa que, se você tirou média 5 de vídeos, mas você fez todas as listas e tirou média de lista, média final 10, eu multiplico por 0,2, dá 2, e somo com a média de vídeos. De 5, você foi para 7 de média. Se você tirar 9 de média de vídeos, com 2 de lista, você iria para 11. Só que o sistema da UTF não aceita 11 como conceito, como média. Então, você fica com 10, que é o limite. Então, este é o sistema de avaliação do curso. A ideia é que as avaliações ocorrerão nos dias das atividades síncronas. Ou seja, eu faço atividade síncrona com vocês, a aula agora de manhã, depois eu envio o exercício da lista para vocês e dou até a meia-noite do dia para você me enviar o vídeo. A ideia é que você já tenha feito esse exercício antes da lista. Então, você não vai ter de gastar muito tempo para fazer
para avaliação. Seu único gasto, dispêndio de tempo, será na filmagem. Então, você faz e me envia as atividades síncronas. Eu preciso que vocês me enviem o que vocês querem que eu discuta em cada atividade, porque, como eu estou falando aqui, revisão dos temas abordados e resolução de exercícios por escolha dos alunos. Então, como eu estava dizendo, você teve alguma dúvida durante a semana, estudando, manda para mim. Aí, se for algo tranquilo, eu já respondo para você, para todo mundo. Se eu perceber que é uma dúvida recorrente, que exige, que é importante, exige uma discussão mais aprofundada, aí eu faço uma aula na atividade síncrona para vocês. Eu, inclusive, vou colocar, vou interromper aqui o compartilhamento. Inclusive, eu vou colocar naquele fórum lá das listas, o que o Moodle chama, o professor, essa atividade que está no Moodle agora, sim, entra sim, como lista de exercícios. A nossa primeira atividade, a nossa primeira avaliação será, acho que daqui a umas 2 ou 3 semanas. Mas essa aí você já tem um prazo para me entregar, eu coloquei 2 semanas para essa lista. Então, o que eu estava dizendo mesmo, bom, eu vou colocar no Moodle o que ele chama de quiz, para que vocês assim que entreguem a lista, me digam assim, quais foram os 2 ou 3 exercícios que vocês mais acharam difícil na lista de exercícios, e eu seleciono para discutir na nossa atividade síncrona. E, claro, você também terá acesso a mim no P-Aluno. Eu não sei se falta mais alguma coisa. Bom, acho que é isso mesmo. Esse curso aqui, bom, é a introdução a vocês em física. Vocês verão que eu vou utilizar cálculo agora em Física 1, mas tudo que vocês precisam de cálculo está nas minhas videoaulas. Então, com aquilo ali, você pode seguir tranquilamente aquilo que eu vou ministrar nas videoaulas de Física, até que o seu professor de cálculo ensine a vocês com todo o rigor necessário. Física não é um assunto fácil, embora vocês estejam aqui entrando em Física Geral 1, que é uma continuação um pouco mais aprofundada daquilo que vocês viram no ensino médio, a mecânica, leis de Newton, introduzindo cálculo diferencial e integral, mas não é, a física nem o ensino médio é considerada uma disciplina fácil. E eu não vou dizer a vocês que será fácil o curso. Porém, não é um curso muito difícil. Eu vou fazer o possível para que o conteúdo fique acessível para vocês. Vocês podem me cobrar a esse respeito se alguma coisa não estiver clara o suficiente. Nós fazemos discussões, conversamos no P-Aluno nas atividades síncronas. Eu vou me esforçar para isso, mas eu posso afirmar para vocês, com certeza, é um curso que eu faço com que seja trabalhoso. Eu exijo tempo, dedicação, comprometimento. Eu falei, eu vou dar 15 exercícios para vocês por semana, que é exatamente para vocês trabalharem, vocês pensarem nesses conteúdos, porque é um aprendizado fundamental para o curso de vocês e para as carreiras de vocês. O que é um engenheiro se ele não souber física? É a mesma coisa que um professor de literatura que não sabe gramática, ou não sabe ler ou escrever. Não tem como. Então, eu exijo que vocês trabalhem bastante exatamente para vocês aprenderem. E essas listas de exercícios que eu exijo redigidas, organizadas, será uma fonte de conhecimento, uma fonte de referência para vocês no futuro. Ou se vocês tiverem alguma dúvida com relação a esse conteúdo, vocês poderão consultar suas anotações, agora esses exercícios, e como eles estarão feitos de uma maneira clara, vocês se lembrarão do que fizeram e não terão tanta dificuldade. É importante, como eu falei, a lista de exercícios, eu não vou corrigir exercício por exercício de vocês. Eu simplesmente vou ver se a lista está organizada, completa, permitindo aqui, se os exercícios estão redigidos,
como modelo de resolução do que eu quero, baseiem-se nos exercícios, nos exemplos resolvidos do livro-texto. Você vê que lá tem uma redação, ele explica o que está fazendo, ele desenha, representa com figuras o sistema físico, exatamente porque eu quero algo trabalhado. Obviamente. Veja, estamos aqui numa atividade remota, num ensino remoto. Vocês podem consultar, simplesmente copiar resoluções prontas da internet. Eu não tenho como vigiar vocês. Vocês podem, nas avaliações, consultar o vídeo do colega, embora eu sorteie os exercícios de tal forma que, no máximo, você tem uma repetição de 2, né? Porque a turma deve ter 31 alunos. 52, Aí pode ter até 3 exercícios para os alunos, repetidos. Porém, eu não tenho como vigiar vocês. O que eu estou dizendo é, se você se dedicar a fazer os exercícios da lista, que não são difíceis, com a videoaula você consegue, você terá o aprendizado muito sólido em Física 1. Bom, eu abro agora a palavra para vocês. Vocês têm alguma dúvida? Fiquem à vontade. Professor? Sim. Eu tenho uma dúvida com relação à avaliação. Eu queria, na verdade, não é uma dúvida. Eu quero perguntar para vocês, tudo bem para você? Sim. Opa, eu tô ouvindo um chiado. Amorim, teu microfone, Amorim. Opa, perfeito. Agora sim, galera. Queria perguntar se tudo bem para vocês, por exemplo, quando você pedir para a gente fazer o exercício, eu digitalizar o exercício e gravar minha tela para o senhor explicando como que eu fiz. Pode. O que eu tenho de perceber é que você fez aquilo. Você não pegou a tela, você não pegou o PowerPoint de algum site da internet. Não, eu falo, tipo, digitalizar mesmo. Eu pego a minha folha, digitalizo ela e vou mostrando passo a passo que eu fiz pro senhor. Sim. Não, você pode fazer isso. Mas se você optar por fazer isso, você tem de apontar. Muitas vezes o pessoal, no semestre passado, simplesmente colocava a imagem da folha e ia lendo o que a pessoa escreveu. Isso aí não é isso que eu quero. Se você optar por fazer isso, então aponte com uma lapiseira assim, o que você está tratando, destaque as expressões mais importantes para que eu possa acompanhar visualmente aquilo que você está falando. Tá bom, professor, obrigado. Certo. O Caio Felipe perguntou se as próximas aulas síncronas às 7h30. Não, eu começo às 8h. As atividades síncronas. Porque no nosso calendário nosso cronograma tá que as aulas começam às 7h30. O planejamento que eu enviei ou... Não, o planejamento que a faculdade enviou mesmo, que é o TF. Tá certo. Não, mas se eu começar das 8 às 10 horas, e às vezes nem eu ocupo todo esse tempo, eu cumpro com a carga horária exigida. É que tem bastante coisinha pra gente ver também, professor. O senhor soltou uma lista enorme de vídeos pra gente ver no YouTube. É bom que a gente já vai pegando, né? Sim. Eu soltei exatamente o que eu falei, porque eu preciso desse conhecimento de vocês de matemática para seguir no curso. Eu quero que vocês já cheguem afiados com álgebra, com equações de segundo grau, com geometria analítica, com trigonometria, porque a gente vai usar bastante. Então, eu já quero vocês treinados com isso. E, vamos lá, o Vinícius perguntou como sei quantos vídeos a playlist devolver. Sim, isso aí eu vou falar no fórum de dúvidas. Cada semana terá um tópico naquele fórum em que eu vou dizer lá qual que é o conteúdo da semana, qual a seção dos livros que você deve ler e quais as videoaulas que você deve assistir. Nicolas perguntou, para resolver a lista do Moodle, tem de assistir quais playlists? A mesma resposta que eu dei pro Vinícius. Professor. Sim. As páginas do livro... Sim. Lá no Moodle, eu clico lá nas páginas de enunciados do Sears Limansky e não aparece nada. Porque nessa lista não tem exercícios do Sears Limansky. Essa lista foi, assim, vocês consultam o material do colegial de vocês. É uma revisão de matemática básica do ensino médio, né? Exatamente. A próxima também, porque será de cálculo. Aí, a partir das outras, sempre que tiver exercício capítulo 3, capítulo 4 do Sears Limansky, eu vou colocar as páginas enunciados naquele tópico. Deixa eu me ver a Beatriz.
Aqueles exercícios que você colocou, a playlist adicionada para assistir, tem todo o conteúdo dos exercícios resumido. Sim. Essa lista que eu passei de trigonometria, álgebra, geometria analítica. Se não tiver, eu estou terminando algumas videoaulas, mas esse aqui é um conteúdo básico. Minha recomendação é, inclusive, que você se inscreva no meu canal, porque daí, quando eu posto algum vídeo novo, você já recebe o aviso. Você não precisa se inscrever para ter acesso a qualquer videoaula minha. Todas elas são para o público em geral, estão com acesso livre e irrestrito. Vocês podem, inclusive, comentar lá no vídeo se acharam que teve algum erro de edição, teve uma parte que vocês não entenderam, fica a critério de vocês. Professor. O Matheus perguntou se pode usar uma lousa digital para fazer os exercícios. Pode sim. Desde que eu perceba que você está fazendo estes exercícios, que está com a sua letra, que você fez as figuras, os gráficos, e você não copiou de lugar nenhum, eu aceito, sem problema algum. O João Vitor, no caso, as listas não são obrigatórias, mas são pesos importantes para o fechamento da nota. É isso? É isso, as listas não são obrigatórias. O que vai definir se você passa ou não na minha disciplina são os vídeos, são as avaliações. Você pode se dedicar a correr só no dia e fazer o exercício que eu passei para você. Isso é válido, eu não tenho como controlar isso. Professor. Sim, Pedro. Para entrega da lista, eu não preciso de vídeo, certo? É só digitalizar a folha. Só da atividade que é vídeo. Exatamente. A lista de exercício você faz, como eu falei, você escreve de forma clara, redigida, organizada, digitaliza as suas folhas, ou se você quiser, como eu já respondi para alguém, usar o tablet, desde que você escreva no tablet, né, desde que tenha a sua letra, desde que eu saiba que você não copiou de lugar nenhum, você pode colocar o arquivo PDF lá no tópico. E para cá, como eu falei, vocês têm várias dúvidas agora, eu acho que vocês não estão acostumados com esse tipo de avaliação, nem eu. Eu também tive assim como todos os professores, né, nós tivemos de encontrar soluções nessa pandemia, tivemos de nos adaptar. É natural que vocês tenham dúvidas, mas, assim, tudo que vocês me entregarem tem um retorno individualizado por escrito. Vocês vão me entregar a primeira lista no prazo adequado, eu vou para cada um de vocês falar o que está bom, o que precisa melhorar. E, sim, como eu falei, eu ainda não falei, na verdade. Eu não admito atrasos. Assim, se eu falei para você entregar a atividade até um dia, vocês têm de entregar até aquele dia. Tanto lista, só um instantinho, Eduardo, já falo com você. Tanto a lista, quanto os vídeos. Porém, nós sabemos que estamos dependentes da internet. Às vezes a conexão na sua região caiu. A operadora de telefonia teve problema com a torre de transmissão. Tudo bem, Eduardo. Teve problema com a torre de transmissão e você não conseguiu entregar naquele dia. Claro, isso pode acontecer com todos nós. Aconteceu com você? Fale comigo o mais rápido possível. Já no dia seguinte, ou 2 dias depois, manda uma mensagem para mim explicando o que aconteceu e tudo bem. Nesse caso, eu até posso relevar sem problema algum. Se você tiver algum problema mais sério, você vai ficar sem internet durante o curso, ou você teve algum problema, infelizmente, de doença, que também ninguém está livre, aí já é algo mais elaborado, você tem de falar ou com o DPED, o Departamento de Pessoal de Assistência aos Alunos, ou com o coordenador do seu curso, e aí eles analisam a sua situação e me dão as instruções necessárias. O Levi, para fazer vídeo da atividade, certo. Para fazer vídeo da atividade, pode mostrar a cara no início e depois? Sim, pode. Se você se sentir acanhado, mostre o seu rosto só no primeiro vídeo, para que eu conheça vocês.
E depois, nos demais, se você não quiser mostrar o rosto, mostre apenas a sua mão, ou os cálculos que você está fazendo. É importante, porém, que você se identifique no início, ou com o seu rosto, ou com a sua voz. No início você fala o seu nome, o curso, o RA, para que eu possa atribuir corretamente os resultados. E o Eduardo, não tem pi em a atividade 7. O 7 não tem pi em nenhuma das opções. Tá certo? Deixe-me ver qual que é a atividade 7. Vamos lá. Isso. Exatamente. Só tem... eu me lembrei agora que tem um exercício aqui, que é seno de θ igual a 2x sobre 3. Você pode deixar a resposta em termos do x, mas é isso mesmo. Eu estou pedindo para vocês encontrarem as demais funções trigonométricas. Por exemplo, você tem o seno. Você vai encontrar cosseno, tangente, cotangente. Você tem que seno de θ é igual a 3 sobre 7. Então, você sabe que seno ao quadrado mais cosseno ao quadrado é igual a 1. Você vai ter o seno ao quadrado de θ. Então, você passa para o outro lado, tira a raiz quadrada, você obtém o cosseno. E, a partir daí, você prossegue com todas as outras. Mais alguma pergunta? Sobre o prazo dessa primeira atividade, professor, ele não está especificado no Moodle. Para quando o senhor vai aceitar? Está na lista, né? Eu coloquei na lista. Nela mesmo? Quer ver só? Olha só. Tá, 15/6. Isso. Não. A data da lista é 15/6. Data de entrega para a resolução, 1/7. Sim. Dia 1º de julho. Isso, eu dei 2 semanas para vocês. Eu vou dar 1 semana para a lista da semana que vem, porque eu quero que vocês cheguem com esses 2 tópicos já consolidados quando começarmos a falar de cinemática. E como seria essa parte de digitalizar os exercícios? Você tem scanner? Ou você tem no celular aquele CamScanner, CamScan, aquele aplicativo? Simplesmente fotografe ou digitalize. Tem algum formato para escrita das atividades da lista que serão digitalizadas? Não. Você escolhe o formato que você achar mais adequado, desde que seja claro e inteligível. Se eu encontrar qualquer problema no que você me enviou, eu já falo imediatamente o que está acontecendo naquele meu retorno individualizado. Licença, professor. Bom dia. Claro, fica à vontade, Pedro. Bom dia. Eu só estou com uma dúvida. Qual que é o critério de avaliação que você coloca sobre os vídeos, só para talvez melhorar a qualidade dele para ser feito? Perfeito. Eu digo assim, qual parte eu especifico no vídeo, qual parte eu usei tal fórmula por tal motivo, essa questão. Isso. Quanto mais, claro que você vai ter uma limitação por tempo, né? Então, às vezes, você não tem como mencionar em detalhes. Mas eu quero que imagine que você está explicando aquele exercício para um colega seu. Ou você está dando uma aula referente àquele exercício. Então, é isso que eu quero que vocês tenham clareza. O problema tem de ficar bem estabelecido, a teoria que você utilizou e também os cálculos. Eu tenho de saber, eu tenho de ver que você entendeu toda a física que está envolvida no problema. Entendi, obrigado. Que isso? O Caio... o link das aulas síncronas vai ser sempre esse ou você vai divulgar um link diferente no Moodle? Não. Para cada atividade síncrona, eu abro uma sala nova. Isso para o P-aluno ou para as atividades síncronas. E, como eu fiz hoje, pouco antes de começar, eu mando para vocês pelo Moodle e sempre dou uma tolerância de 5 ou 10 minutos para que todo mundo chegue. O Alan está falando que tem como se digitalizar pelo Google Drive do celular GIS. Não sei o que é. Ele só está avisando que dá para digitar pelo Google Drive do celular. O GIS é tipo vocês. Perfeito. E o Eduardo Neves, essa primeira avaliação, você vai pegar um exercício da lista 1 para fazer o vídeo. Pode ser. Quando chega, na verdade é o seguinte, as listas vão se acumulando. Até chegar a primeira atividade síncrona de vocês, eu acho que coloquei para já pegar a lista de cinemática. Então, vocês terão 3 listas de exercícios. O que eu faço? Eu pego o gerador de números aleatórios do Google
e vou sorteando um exercício de cada lista para cada um de vocês. Pode cair da lista 1, pode cair da lista 2, pode cair da lista 3. Isso é algo que eu não tenho controle. Eu faço da forma mais impessoal possível para não, eventualmente, um aluno só ficar com exercícios difíceis à lista, outro fica só com exercícios fáceis. Não, é sempre de forma impessoal. O Moodle é que faz de forma aleatória. Professor, Sim. O que conta para atividade para aulas assíncrona, então, são essas playlists que você passou, certo? No canal do YouTube. Exatamente, exatamente. As playlists junto com as listinhas, né, professor? Já vê a playlist e faz a listinha de exercício e é isso que vai contar como assíncrona, então. Isso, exatamente, exatamente. E a avaliação vai ser feita basicamente em cima da listinha, na verdade. Exatamente, então. Exatamente. Perfeito. Então, basicamente, a gente está ferrado porque a gente vai ter que fazer a listinha, porque a prova vai ser em cima da listinha. Quem não fizer a listinha, dançou. Ah, bom. Ferrado é meio forte, né? Olha, eu já adotei essa metodologia, estou adotando já há 2 semestres, esses 2 semestres remotos. Porém, eu tive um retorno muito positivo dos estudantes. Aqueles que realmente se dedicam a fazer as atividades e prosseguem até o final, passam muito bem. Eu tive, assim, turmas que muitos passaram com 10, inclusive. Então, a ideia é, como eu falei, eu vou colocar vocês para trabalhar. O meu curso, eu adoto a metodologia do Winston Churchill. Eu vou exigir de vocês sangue, trabalho, suor e lágrimas. Perfeito. No chat. Caio. Então, as aulas síncronas vão ser só tira dúvidas e resolução do exercício? Exatamente. Exatamente. A não ser que você tenha algum outro tipo de problema. Exatamente. O João Vitor e o Sérgio assim, já entraram no espírito. Se vocês, claro, se tiver algum tema de física envolvido com, não sei se vocês fazem, bom, vocês são calouros, então não tem estágio, não tem iniciação científica ainda. Mas se houvesse você se deparou com algum dispositivo que envolve conhecimentos de física 1, e quisesse que eu desse uma discussão sobre isso na atividade síncrona, eu faria sem problema algum, mas acho que ainda é muito cedo para vocês. Então, Alan, o que você falou aí no chat, tomem cuidado. As folhas que vocês me enviam não podem estar amassadas, e eu tenho de conseguir ler aquilo que vocês escreveram. Senão, não tenho como dar uma nota muito alta para isso. Aqui, vocês estão treinando... A minha gatinha está manhosa aqui do lado. A lista... Bom, o que eu estou treinando aqui são 2 formas de vocês apresentarem o trabalho. Inclusive, isso aqui é uma discussão que, inclusive, conversamos com os professores. Vocês têm uma disciplina, se não me engano, de comunicação oral e escrita. Em geral, quando eu ministro essa disciplina presencialmente, eu faço no esquema de provas tradicional, que todos estão acostumados. Então, eu treino com vocês apenas a apresentação escrita do trabalho de vocês. E como eu sempre falo, quando eu falo que vocês têm de se comunicar por escrito, vocês têm de saber formular o raciocínio de vocês e expor o trabalho por escrito. Não adianta você escrever alguma coisa na minha prova, eu não entender, e você falar que depois vai na minha sala me explicar. Não, a comunicação, as provas são escritas, não são orais. Aqui, eu estou treinando a comunicação escrita de você, ou seja, você vai ter de explicar, de apresentar o seu trabalho por escrito nas listas de exercícios, e também estou avaliando oralmente, vendo se você consegue apresentar o seu trabalho nas videoaulas. O Igor Araújo perguntou, o trabalho do vídeo será para a resolução de quantas questões? Uma questão por avaliação. Naquela semana que tem a avaliação, você terá um exercício das listas que ficaram acumuladas entre aquela atividade e a avaliação anterior. O Caio, na hora da digitalização, os exercícios podem estar a lápis? Podem.
mas eu tenho de conseguir ler o seu lápis. Não pode ser um grafite muito claro. Veja no seu arquivo. E, Eduardo, ainda não tem aula de só tirar dúvidas, né? Aula de só tirar dúvidas? Bom, tem o P-Aluno. E você pode também, como eu falei, tem o P-Aluno. Você pode também, se você tiver dúvida, falar por escrito, manda um e-mail para mim, manda uma mensagem, reservado no Moodle, ou, o que eu prefiro, escreva no fórum de dúvidas daquela semana. Porque aí a sua dúvida fica disponível para os demais, um outro aluno até pode entrar na discussão, complementar a sua dúvida, responder, e eu, como falei, respondo sempre assim que possível. Teve alguém aqui, ainda não tem, certo? Pode digitar as resoluções? Olha, digitar o problema de você digitar a sua resolução é que você pode simplesmente pegar na internet, copiar e colar o texto. Então, se você vai fazer no tablet, eu prefiro que você escreva. Escreva com aquela caneta digital que tem no tablet e você... e você me envia, se for mais prático para você. Com licença, professor. Claro, Sérgio. O senhor disse que na resolução das listas de exercício, o senhor queria uma explicação por escrito. Então, além da resolução, por exemplo, está a equação, essa aqui, eu tenho que explicar por escrito. Usei, não sei o quê, blá, 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 ou só a resolução? Quando eu falo resolução por escrito, é o seguinte, que muitos me entregavam, simplesmente colocavam expressões espalhadas na lista de exercícios. Colocava lá, e aliás, é uma coisa que eu vou até passar um comunicado depois, detalhado para vocês, que um outro aprendizado nesse curso. Primeiro, você vai fazer todo o exercício sem substituir números. Eu quero que você identifique assim, os parâmetros envolvidos no problema, você vai fazer toda a manipulação analítica antes, e só no final você substitui os números e faz a análise dimensional. Então, por exemplo, o senhor quer que a gente interprete quais fórmulas serão usadas e escreva as fórmulas e depois substitua os dados. Exatamente. Assim, assim, não é só você colocar, por exemplo, se é um problema de cinemática, aí faz na resolução, S igual a S0 mais VT, aí você já substitui, não, se fala, é um problema de cinemática, movimento retilíneo uniforme, vamos utilizar a expressão, S igual a S0 mais VT. O problema não nos deu diretamente isso. O problema então vamos adquirir, vamos manipular para chegar nesse resultado. É como eu faço nas aulas. É igual um passo a passo literalmente explicando, então, é o que o senhor quer. Por exemplo, como se alguém não soubesse a matéria explicando, ó, esse exercício faz assim, usa essa fórmula porque não tem o tempo, e vamos achar o tempo, faz assim para achar o tempo. Isso, exatamente. Conduza o leitor, assim... mas isso eu devo fazer nas listas também. Mas é isso que eu estou falando, Vinícius. Você deve fazer é para fazer assim. Né? A lista, e você já fez isso, aí você vai para o vídeo e faz de forma parecida. Como eu falei, o vídeo tem de ter uma duração, eu coloco assim um parâmetro de 5 minutos. Eu não quero que você faça um vídeo de meia hora. Assim, às vezes o exercício é mais longo, você vai precisar de 10 minutos, tudo bem. Mas faça a resolução de acordo com o tempo, porque imagine se eu tiver de corrigir 51 vídeos de meia hora. Por isso que eu falo, porque 5 minutos não exige muito de vocês. 5, 10 minutos não exige muito de vocês. E também e também não exige muito de quem está assistindo, né? Mais alguma coisa? Professor? Sim, Alan? Quando a gente for fazer os vídeos, a gente vai ter que fazer o vídeo da resolução de um exercício inteiro ou de um item de um exercício? Não, exercício inteiro. Exercício inteiro, tá bom. Eu vou colocar lá na lista e você vai ver. Eu quero que você faça exercício 5 da lista 7. Aí é aquele exercício que você vai ter de me explicar no vídeo. O senhor vai dizer quando precisar fazer o vídeo? Sim. Sim, eu vou, como eu falei, as avaliações coincidem, acho que com o dia que eu coloquei. Nós só temos aula em um único dia da semana.
Então, naquele dia teremos a atividade síncrona e logo depois eu libero a relação de exercícios para cada um. Como eu falei, o Sears tem uma maneira de explicar a teoria muito agradável. Então, vocês vão ver que a leitura do livro é agradável. As minhas videoaulas, eu já me esforço também para tornar esse conhecimento mais acessível para vocês. Então, se você segue o livro e segue as videoaulas, você não vai ter dificuldade para fazer a lista de exercícios. E fazendo a lista, você sabe fazer a avaliação. Então, como eu falei, esse curso não é para ser um curso muito difícil. Será um curso trabalhoso. E na próxima semana, Beatriz, serão listas semanais, e o Nicolas pergunta, você pode tirar foto da resolução do caderno, jogar para o PC, gravar a tela e explicando com o mouse. Pode. Mas tem de ficar algo claro e que eu entenda aquilo que você está falando e entenda a sua escrita também. Vejam, eu não estou exigindo de vocês um trabalho de caligrafia. Eu não estou exigindo efeitos especiais no vídeo. Eu exijo algo que fique claro, organizado e eu consiga entender. Eduardo Neves. Bom, graças a mim, graças à universidade, graças a uma série de fatores. Professor, Sim, Vitor. a gente recebeu da universidade um horário, né, da semana. Isso. E hoje estava marcado, a sua aula começava às 7h30, mas acho que nesse horário tá marcado as aulas síncronas e assíncronas. Então, desse horário 7h30 até as 9h, que começava a aula síncrona, seria, tipo, dedicado pra gente fazer essa lista? Ou não? Não, olha, nós só teremos aulas síncronas a cada 2 ou 3 semanas. Então, vocês dividem o horário da semana de vocês como vocês acharem mais adequado. Eu dividia o tempo que vocês gastam para fazer as tarefas assíncronas, eu coloquei lá o tempo que nós teríamos de aula. E até uma exigência da universidade, né? Vocês têm de levar cerca de quê? Acho que pela divisão que eles compactaram o semestre, né, são 4 horas por semana. Então, eu dividi o conteúdo de acordo com essa fórmula. Entendi, obrigado. A gravação dessa aula, sim, Arthur, sim. Essa aula será disponibilizada nesse mesmo canal no YouTube. Já vou disponibilizar agora mesmo de manhã. Assim que o Google me enviar o arquivo, já coloco no YouTube como vídeo não listado. Ou seja, só vocês poderão assistir com o link que eu vou colocar no Moodle. O Eduardo levantou a mão? Alguém levantou a mão? Não percebi, mas fique à vontade. O Igor. Pode entregar a resolução das atividades à lista antes da data de entrega? Claro! O tópico já está aberto. Tá levantando toda hora sem querer. Eu também estou tendo problemas para me adaptar a essas ferramentas. Eu bati aqui, mas não fui eu. Mas eu queria fazer mais uma pergunta, professor. Perfeito. Os exercícios que tem vários itens, por exemplo, na nossa lista tem um exercício que vai até a letra N. Esse exercício, por exemplo, nós teríamos que explicar todos os itens até o N. Se tem até o N, é para vocês fazerem, né? Até o N. Mas, por exemplo, na hora de eu fazer a explicação, se me cai esse exercício, eu posso separar assim, todas essas questões aqui, falta o tempo. Então, por isso, eu usei essa fórmula em cada exercício. Sim, claro. É porque, e letra por letra, ia tomar muito mais do que 5 minutos, talvez, né? Sim, claro. Não, nesse caso, sim. E vocês verão que essa lista aí, como eu peguei os exercícios mais para revisão, é uma exceção. As demais serão baseadas no livro-texto. Você verá que os exercícios do livro-texto são bem mais condensados. Ok. E o Caio, você vai passar os dias exatos que terá aula síncrona? Documento com data do semestre passado? Será que eu me enganei? Deixa eu me ver aqui. Não? Olha só. 28/6 a 2/6, 8/7, aqui no planejamento. Não, as aulas estão de acordo. O documento que eu recebi está com data do semestre passado. Eu enviei, na verdade, enviei 2 avaliação. Avaliação 1. Deixe-me confirmar aqui, então. Olha, acho que sei o que está acontecendo.
só um instante, que quando eu tive de enviar aquele planejamento para vocês antes de começarem as aulas, assim, aquele primeiro planejamento que eu enviei para o Fábio, para a direção, eu simplesmente peguei o conteúdo das aulas e eu me concentrei no conteúdo, e de fato peguei e adaptei do semestre passado. Eu não fui muito detalhista, porque às vezes ocorrem mudanças de turma. Às vezes, assim, tem uma turma que teve poucos alunos, a gente acaba fundindo 2 turmas em uma, às vezes a gente acaba trocando com outros professores. Essa daqui é minha assistente. A gente acaba trocando com outros professores, então eu mandei um arquivo mais condensado. Mas eu enviei para vocês, depois que a turma foi confirmada comigo, eu fiz um outro documento, eu até posso verificar aqui para vocês, eu enviei na terça-feira. Exatamente, terça-feira, no final da tarde, um documento já com todo o conteúdo atualizado. Você pode até verificar, se você não recebeu esse documento, fique tranquilo, eu enviei naquele e-mail que está no sistema. Eu simplesmente entrei na minha turma, peguei a relação de e-mails, copiei, colei e mandei para vocês, junto com o link do curso, do canal do YouTube, e o formulário para decidir o P-aluno. E naquele documento está tudo já com as datas corretas. Diz aqui, por exemplo, deixa eu ver. Avaliação 1, conteúdo, temas abordados nas semanas 1 a 3. Avaliação 2, conteúdo, temas abordados nas semanas 5 e 6. E naquela semana eu consegui fazer esse curso de tal forma que na semana que nós tivermos avaliação e atividades síncronas. Perfeito, Vinícius. E naquela semana que nós tivermos avaliação e atividade síncrona, vocês não terão matéria para estudar. Ou seja, naquela semana, vocês terão um intervalo de estudo e terão que se dedicar apenas à avaliação. Teve turmas que eu não consegui fazer isso, ficou tão corrido que eu tive de colocar a avaliação junto com videoaulas e estudos para eles trabalharem. Mais alguma pergunta? Fiquem à vontade. Nossas aulas síncronas, professor, elas Sim. vão ter início sempre às 8h20, 9 horas, por esse horário? 8 horas. Sempre vou começar às 8 e terminar por volta das 10. Eu não posso passar desse horário, porque aí tem as outras aulas de vocês, né? Tranquilo, professor, obrigado. Que isso? Ô, professor, com licença. Claro, fica à vontade. Essa é a dúvida que eu fiquei sobre a lista de exercícios. Sim. Então, para te enviar, eu faço o exercício, por exemplo, eu vou fazer o exercício no papel mesmo, com caneta ou lápis, tudo Perfeito. organizado, apresentando as primeiras fórmulas, tiro uma foto, digitalizo e te envio. E aí, para fazer o vídeo, que no caso seria a avaliação, aí sim eu monto o exercício e vou explicando passo a passo, gravando. É isso? Perfeito. Isso. É isso mesmo. Beleza, então. Obrigado. Que isso. Qualquer dúvida que vocês tiverem, tem todos os canais de comunicação. Aliás, nas outras turmas que eu estou apresentando no curso, eles tiveram a ideia de montar um grupo de WhatsApp ou Telegram. Eu não participo disso. Fica a critério de vocês. É até bom que vocês daí compartilham informações, discutem, se conhecem melhor. Aí, se alguém quiser montar e colocar já o link aqui no chat para que vocês se inscrevam, fiquem à vontade. Eu não participo, isso aí fica a critério de vocês. Comunicação comigo, e-mail e Moodle. A gente já está bem adiantado nessa parte, professor. A gente tem grupo em WhatsApp, grupo em Discord, a gente vive trocando ideia. Nessa parte a gente estamos bem legal até. Pô, vocês são engenheiros, vocês têm a computação na alma, então, já está no DNA. Não, aqui a gente já está em 2050. Perfeito, perfeito. Vocês já estão hackeando o marca-passo do professor, né? Para fazer ele ter infarto, ter taquicardia. Vou dar um shoot-down no seu agora, professor, se liga. Opa! Então, mais alguma coisa, pessoal? Professor, para fazer essa lista que o senhor deixou lá agora, vamos supor, se quiser revisar as matérias,
as playlists que tem que assistir é geometria plana e álgebra elementar? Isso, exatamente. Aí, revisando, vendo essas playlists, consegue resolver a lista que tá lá. Sim. A geometria plana, temos aqui geometria plana e álgebra elementar. Exatamente. Eu, inclusive, vou colocar essa semana um vídeo também sobre geometria analítica. Se algum de vocês tiver dúvidas, assim, coisas básicas, o que é o coeficiente angular de uma reta, equação, os gráficos de funções trigonométricas. Mas é tudo coisa que você pode simplesmente pegar o material do ensino médio e revisar. Vocês vão ver lá que não tem nada muito elaborado. Acho que qualquer coisa encontra pela internet também, né, professor? Sim, nossa, tem... se vocês quiserem uma fonte alternativa de recursos, tem o canal, não sei se vocês conhecem, da Univesp. São as universidades estaduais de São Paulo, a USP, a Unesp e a Unicamp, em que eles colocam aulas dos professores de lá, falando sobre os mais diversos assuntos. Não só de física, mas eu acredito que tenha também das matérias específicas dos cursos, eles disponibilizam essas aulas. Ah, bacana. Obrigado. Aqui o material do ensino médio já faz mais de 10 anos, então não tenho nada. Sério? Uhum. Não, bom, fica a critério de vocês. Eu esqueci de comentar, eu vou colocar aqui no chat para vocês, porque nesse curso eu não preciso. Não sei se vocês já foram apresentados à coleção Shaun. Acabei de enviar para vocês. Essa coleção Shaun é dedicada a resumo da teoria e resolução de exercícios. Então, acho que qualquer tema de ciências exatas possui um volume da coleção Shaun. Vocês vão encontrar lá de álgebra linear, álgebra elementar, álgebra linear, trigonometria, a física 1, mecânica, análise de circuitos, sistemas de controle, mecânica clássica, tudo tem da coleção Shaun um livro dedicado a isso. Pode ser muito útil para vocês. Quando eu fui aluno, era muito útil para mim. Com certeza vai ser, professor. Nossa. Não, foi muito útil. Inclusive, eu costumo recomendar quando eu ministro eletromagnetismo, porque é uma matéria que os alunos têm um pouco mais de dificuldade, né? Os conceitos são um pouco mais abstratos. Vocês podem ver as videoaulas desse tema que eu disponibilizei. Então, daí eu recomendo... Assim, eu tenho um lema, eu não cobro dos alunos aquilo de que eu não fui cobrado. Então, eu pego todas as estratégias que eu utilizei, os livros que eu usei, as formas como eu aprendia, e passo para os meus alunos. Bom, mais alguma pergunta? Já está dando o nosso horário, eu acho, 10 horas, não sei se vocês têm aula agora. 10h20 vai começar a aula. Acho que então tá temos tranquilo um pouco já, de tempo. professor. Fiquem totalmente à vontade, então, até as 10h20 para me perguntarem. Eu acho que a gente está até meio em choque, professor, de ter entendido como é que funciona, mas eu acho que deu para entender bem certinho como é que vai funcionar. A dúvida joga no fórum do Moodle. Exatamente. Manda um e-mail para o senhor. Exatamente. Eu tô pensando no tamanho do caderno que eu vou ter que comprar. Exatamente. Se prepare. E outra coisa, eu gosto que vocês participem. Acho que todos os professores gostam de ter um retorno, assim, então não se acanhem em colocar dúvidas no fórum do Moodle, em me enviar no chat ou por e-mail, assim, eu não tenho problema algum com relação a isso. O que eu puder fazer para ajudar vocês nessa época difícil, né, de ensino remoto, que ninguém estava preparado, contem comigo. Ok. Beleza, muito obrigado. Perfeito. Bom, foi um prazer conhecê-los. Espero que vocês tenham um ótimo dia, uma ótima semana. Estamos em uma pandemia. Se cuidem. Fiquem em casa e cuidem de seus familiares. Igualmente, professor. Valeu, prazer. professor. Beleza. Obrigado. Valeu, professor. Obrigadão. É isso. Valeu, professor. Obrigado, Valeu. professor. Até mais. Até. Tchau, professor. Até mais, professor. Tchau. Até mais, professor. Obrigadão. Que é isso.